A Comissão de Orçamento e Finanças e Contabilidade declara aberta a audiência pública para discutir o projeto de lei número 129/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências. Esta presidência agradece a presença dos membros da comissão e também autoridades presentes no plenário. Convidamos nesse momento o senhor André Bastos, secretário de Gestão Estratégica, representante do Poder Executivo, para a apresentação da proposta aos munícipes no plenário. Os trabalhos estão suspensos para que a gente possa tomar assento enquanto o representante do Executivo faz a explanação. Do CEPROSOM, na presença da sua presidente aqui, acompanhando os munícipes presentes, sejam todos bem-vindos. A sessão está reaberta e eu passo a palavra, então, ao André. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou o André Bastos, secretário de Gestão Estratégica. Estamos aqui nessa oportunidade para estar apresentando o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2018. O Poder Executivo já realizou uma audiência pública no dia 26 de abril e agora a Câmara Municipal está apresentando também a audiência pública dela, onde nós viemos aqui para estar auxiliando na apresentação do projeto. A LDO 2018 ela é elaborada basicamente pela Secretaria de Gestão Estratégica com a parceria da Secretaria de Fazenda. Aqui é a determinação legal, né, do porquê quais são as leis que regem sobre a elaboração da LDO. Então nós temos aqui a Constituição, o seu artigo 165 é o que estabelece que o Poder Executivo tem a obrigação de elaborar a lei de diretrizes orçamentárias, encaminha para a Câmara apreciar, votar, e essa lei, a LDO, é que vai servir de parâmetros para a execução do orçamento, pela elaboração do orçamento. E aqui a audiência pública também, a lei de responsabilidade fiscal nos impõe no artigo 48 a questão da transparência e da divulgação. Então, ele está atendendo também a LRF, a partir do momento que discutimos isso em audiência pública. O sistema orçamentário brasileiro, ele se define em PPA, que é o Plano Plurianual. Ele estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública. A LDO, que é o tema dessa reunião de hoje, que prioriza as metas e dispõe sobre alteração na legislação tributária e orienta a elaboração da LOA. E depois a LOA, que é o orçamento, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro. Isso se resume o sistema orçamentário brasileiro. E aqui um lembrete que essas três peças de planejamento, elas têm que ser compatíveis entre si. Não são iguais, cada uma tem a sua função, mas elas precisam ser compatíveis entre si. Aqui é um resumo das políticas públicas. Então, dentro desta pirâmide aqui, a base da pirâmide é as diretrizes estratégicas de governo. Isso aqui é o plano de governo. Então, o plano de governo que foi as urnas, que venceu, que foi escolhido pela maioria da população. Então, aqui é o plano de governo. Esse plano de governo tem que virar um PPA, que é a hora de planejar, é pegar aquilo que foi proposto, transformar ele na peça de planejamento, que é a hora de planejar. Esse PPA ele tem validade por 4 anos, se projeta por 4 anos, e aí vem a LDO, que é a lei que serve para orientar. Ela faz a ponte entre o PPA e a lei orçamentária, que é realmente a hora da execução do orçamento. Percebam que nesse primeiro ano de governo, e isso mais para frente eu vou detalhar melhor, vai haver uma incoerência por questões
de prazo da legislação, de prazo da própria Constituição. O PPA ele é elaborado tem que ser encaminhado até 30 de agosto do primeiro ano do prefeito eleito, que vai passar a vigorar no segundo ano. Então, o nosso prazo de encaminhar o PPA é 30 de agosto. Só que o nosso prazo de encaminhar a LDO foi 30 de abril. Então, sempre no primeiro ano de governo, a LDO acaba vindo primeiro do que o PPA. E é aqui que está a incoerência trazida na Constituição. Porque como nós vamos definir as metas e prioridades se ainda não temos o plano maior, que é o PPA de 4 anos? Por isso que, excepcionalmente, este ano, ou melhor, nos primeiros anos de governo, a LDO ela vem apenas com o anexo de riscos fiscais e o de metas fiscais. Não consta na LDO o anexo de metas e prioridades, que seriam os programas e as ações de governo. Por que não tem na LDO? Porque os programas e as ações de governo serão primeiro estabelecidas no PPA, que o prazo é em agosto. Aqui terão ações, programas e ações, com uma previsão de 4 anos. Então, essa LDO não pode traçar prioridades daquilo que ainda não existe. E aí, depois, a partir do ano que vem, o PPA já vai estar em execução, vai de 2018 até 2021, e aí a sequência volta ao normal. A LDO sempre vai estar pegando uma fatia desse bolo. Lembrando que a LDO é anual e o orçamento também é anual. Então, hoje o assunto é aqui LDO. Aqui é o processo de elaboração, é uma figura que mostra muito como tem que ser feito a LDO. A LDO está no meio do caminho entre o PPA e o orçamento. O PPA eu estabeleço aquilo que se pretende fazer, aquilo que se gostaria de fazer, aquilo que é preciso fazer. E a LDO é aquilo que vem para dizer aquilo que pode fazer. Então, entre aquilo que eu preciso e aquilo que eu posso fazer, é a LDO que vai me determinar. E é isso que eu vou levar para a lei orçamentária. Então, aqui o processo basicamente é isso. De um lado, a gente tem que estimar as receitas que o município tem condição e possibilidades de arrecadar. A hora que eu chego nesse limite, é aquilo que eu vou trazer como despesa. Primeiro, estabeleço receitas, depois despesa. Até porque o orçamento público não vai fugir do orçamento, que nem é o orçamento familiar, o orçamento da nossa casa. Do lado da despesa, eu tenho certeza que todo mundo tem muito mais coisa para colocar do que do lado da receita. Mas nós temos que respeitar a lei de responsabilidade fiscal e não gastar mais do que arrecadamos. Aqui são as receitas por entidades. Então, a LDO, assim como o PPA e o orçamento, ele estabelece, é um único orçamento, é uma única lei para o município. Então, todas as entidades da prefeitura se consolidam numa única peça orçamentária. Então, quando a gente fala de receita, a Prefeitura Municipal, a Câmara não tem receita, o CEPROSOM, o SAI, o IPML e a Indel. Então, todos os entes da Prefeitura se consolidam em um único orçamento. Aqui nós trouxemos os valores de 2017, é o que estão previstos no orçamento para esse ano, e aí a gente fez a previsão para o ano de 2018. Lembrando que, na hora de estimar essas receitas, temos que levar em consideração a arrecadação de anos anteriores, temos que levar em consideração o cenário macroeconômico que o país enfrenta, para daí se projetar esta receita. Aqui a gente pode perceber, vou estar falando em números redondos apenas, Prefeitura Municipal, receita prevista 855, para o ano que vem uma previsão de 863 milhões de reais. Um leve aumento de 0,88%. Quando eu falo prefeitura, eu falo os recursos que serão destinados para as secretarias municipais. A Câmara Municipal não tem receita, o CEPROSOM tem uma receita prevista para esse ano de 4 milhões e 92 e está ali com 4 milhões e 100 para o ano que vem, praticamente também não tendo aumento nenhum de arrecadação. O SAI, 11 milhões 674, 5% de previsão a mais. A previdência do município, esta sim,
um valor considerado de 123 milhões para esse ano, uma previsão de 161 milhões, 30%, e aqui é importante a gente estar frisando, porque é justamente a Previdência Municipal que distorce um pouco o resultado total. A hora que eu olho dos 997 total para 1 bilhão e 43, está tendo aqui um aumento de 4,6. Mas esse 4,6 de aumento de receita não é para todas as secretarias. O que está influenciando aqui é os 30% a mais do IPML. O IPML ele tem um recurso alto em caixa, porque é aquela reserva de contingência que ele recebe do servidor público e que tem que guardar e aplicar, e esse dinheiro rende um valor alto, porque quando o servidor for aposentar, é desse dinheiro que ele vai usar. Então, é normal esse crescimento dentro do IPML, e isso acaba distorcendo um pouco o resultado consolidado. Então, 4,6 de aumento é devido ao IPML. As outras entidades aqui percebam que o aumento é menor do que a inflação. Aqui é a receita separado também por entidades, aqui está no gráfico. Então, 82% dessa arrecadação do ano que vem, ela vem da Prefeitura, é a Prefeitura que é a responsável. O CEPROSOM contribui para esse cálculo em 0,39%, o SAI 1,12%, o IPML 15% e a Indel 0,34%. Aqui eu peço a atenção de vocês, quando eu estou falando de receita, que o percentual da Prefeitura corresponde a 82% da receita. Quando entrarmos no campo da despesa, a gente vai focar também no percentual aqui. Aqui é a receita por categoria econômica, né, de acordo com as regras do orçamento público, é separado por categorias econômicas. Isso aqui é um plano nacional de contas, né, então todo mundo respeita isso, a União, o Estado e todos os municípios. Então, as receitas correntes estão estimadas em 1 milhão e 28, com as receitas de capital 15 milhões, totalizando ali 1 bilhão e 43. Receitas correntes são praticamente as receitas de impostos, que são os recursos utilizados para as despesas do dia a dia, para funcionamento da máquina, para serviços. E a receita de capital podemos definir que são aquelas receitas que vêm para obras específicas, alguns convênios específicos em termos de obra. A receita por categoria econômica, então 98% dessa arrecadação é corrente e 1,47% é de capital. Agora aqui no campo da despesa, também separado por entidades, entra a somatória de todas as entidades do município, consolidando em um único orçamento. Então, a Prefeitura, quando se fala de despesa, a previsão de despesa para 2017 era de 792 milhões, para o ano que vem, 803. Um aumento de 1,32 de disponibilidade orçamentária para a Prefeitura. A Câmara Municipal, esse ano, previsão de 28 milhões, e para o ano que vem a previsão de 24 milhões, aqui uma redução de 14% na despesa da Câmara Municipal. O CEPROSOM de 33,104 para 34 milhões, 2,71 a mais de previsão orçamentária. O SAI, 11 milhões e 200 para 11 milhões e 800, 5%. E o IPML empatando com a arrecadação, a receita do IPML é dele, então tinha 123 milhões de despesa prevista, 161 milhões de despesa para o ano que vem, empatando com a receita dele. E a Indel, 8 milhões e 800, 9.300, 6,36 de aumento. Totalizando o valor total do orçamento, o equilíbrio aqui entre receita e despesa, o que estava previsto para esse ano, 1 bilhão e 43 para o ano que vem, os mesmos 4,60. Sempre frisando que não são todas as entidades que estarão tendo 4,6% de aumento. Isso aqui é no consolidado. Né? Algumas secretarias aqui, ou a maioria delas, não está tendo nenhum repasse da inflação. Isso de acordo com aquele desenho da balança. É possível fazer aquilo que arrecadamos, não mais do que isso, sobre pena de responsabilidade fiscal.
Aqui a divisão da despesa por entidades, aqui percebam como mudou. Quando eu falava de receita, a prefeitura correspondia com 82% da arrecadação, e quando o assunto é despesa, a prefeitura corresponde com 76% da despesa. Por que que isso acontece? Porque nós podemos perceber que algumas entidades, elas são deficitárias, elas arrecadam menos do que gastam. Exatamente. Por isso, a prefeitura ela tem que estar superavitária, tem que sobrar recurso na prefeitura, para que a prefeitura possa transferir recursos para as entidades cuja a receita não é suficiente para o tamanho das suas despesas. Então, aqui, 76% a prefeitura, a Câmara 2,32%, o CEPROSOM 3,26%, SAI 1,14%, IPML 15% e a Indel 0,90%. Então, aqui o total da despesa prevista para 2018. As despesas também são separadas por categorias econômicas, da mesma maneira que a receita é. Então, dentro das despesas correntes, a previsão 928 milhões. Aqui estão os gastos com folha de pagamento, com os serviços prestados de limpeza pública, de tapa-buraco, enfim, todos os serviços de iluminação pública, todos os serviços da prefeitura. A questão também de material de consumo, material para as escolas, material para merenda, tudo se enquadra aqui como despesa corrente. E as despesas de capital são as obras ou os equipamentos. Despesa de capital é aquilo que agrega valor ao patrimônio do município. Se eu construo uma obra, eu tenho uma despesa, mas o valor patrimonial do município aumenta, porque essa obra incorpora no município. Se eu compro um carro, se eu compro um computador, se eu compro um mobiliário, tudo isso ele aumenta o patrimônio. Por isso, são as despesas de capital. E essa reserva de contingência aqui, 5 milhões dessa reserva de contingência é da prefeitura, que por força de lei, por força da LRF, nós somos obrigados a deixar uma reserva, que é a chamada reserva para cobrir riscos fiscais. Aquilo que não está previsto, aquilo que não temos ainda a exatidão que vai acontecer, mas se acontecer alguma coisa, o município tem na onde correr, que é essa reserva. Então, isso a LRF também nos impõe que tenhamos uma reserva de contingência. A diferença disso, 65, 66 milhões, é do Instituto de Previdência, que é aquela sobra de recurso que é para fazer jus à aposentadoria do servidor que contribui hoje. Então, o IPML tem que ser superavitário, porque quando o servidor público for aposentar, aí ele passa a ser uma despesa. Hoje a gente é uma receita, amanhã seremos uma despesa e é coberto por esta reserva de contingência. Então, também aqui, mantendo o equilíbrio, o mesmo 1 bilhão e 43. No gráfico, 88% despesas correntes, 4,22% de capital e 6% que é a reserva de contingência. Aqui também a LDO ela se diferencia porque ela traz os anexos de metas fiscais. E isso daqui, o resultado primário e depois o resultado nominal, são as metas fiscais do município. Então, o resultado primário é a receita total, 1 bilhão e 43. Para se ter a receita primária, tem que se deduzir algumas coisas desta receita orçamentária, que é a receita total. Então, é a receita menos aplicação financeira, menos amortização, menos alienação de empréstimos e menos a operação de crédito, alienação de bens e operação de créditos. Isso vai me dar uma receita primária de 975 milhões. Da mesma maneira, tem as despesas orçamentárias, que é a despesa total. Percebam que a receita está equilibrada com a despesa orçamentária, em 1 bilhão e 43, mas para que eu tenha as despesas primárias, eu também tenho que deduzir algumas coisas dessas despesas. Então, se deduz juros e encargos da dívida, concessão de empréstimos e amortização da dívida, chegando a uma despesa primária de 1 bilhão e 34. Mantido-se o equilíbrio de receita orçamentária total
e despesa orçamentária total, na análise da receita primária contra a despesa primária, nós teremos um resultado primário previsto de menos 58 milhões, que é a soma daquilo que eu tenho de receita primária menos as minhas despesas primárias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o município, através das suas receitas primárias, ele não é autossuficiente para fazer jus às despesas primárias. Nós, enquanto município, somos altamente dependentes de algumas receitas do mercado financeiro. Então, nós sobrevivemos, nós conseguimos manter o equilíbrio das finanças, contando com as aplicações financeiras, que é aquele recurso que fica rendendo nas contas, contando com a operação de crédito, que a operação de crédito é o financiamento desses programas de governo federal e de governo estadual. Então, é isso que faz com que a gente possa manter o equilíbrio total. Então, fica claro aqui a dependência do município em relação às fontes vindas de governo federal e de governo estadual. É isso que o resultado primário nos diz. E aqui também o resultado nominal também faz parte das metas fiscais do município, que obrigatoriamente tem que constar da LDO. Então, aqui é a dívida consolidada, 118 milhões, deduz-se dessa dívida ativo disponível, os haveres financeiros, os empenhos a processados a pagar e menos os restos processados, chega-se aqui numa dívida consolidada líquida de 110. Mais receita e privatização, não temos, menos os passivos reconhecidos, uma dívida fiscal líquida de 102, que se compara com uma dívida fiscal de 2017 de 79, e aí tem um resultado nominal de 22 milhões de reais. Essas são as metas que estão estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós temos ali a reserva de contingência, que é o que cuida dos quadros e do anexo de riscos fiscal, conforme impõe a LRF. Temos aqui o anexo de metas fiscais, então vai ter toda a análise de receita, de despesa, receita primária, despesa primária, resultado primário nominal. E, teoricamente, era para ter o anexo de metas e prioridades, que, excepcionalmente, não tem no primeiro ano de governo, por questão dos prazos da Constituição. Aqui é a estrutura do projeto de 2018, da maneira que o Poder Executivo encaminhou aqui para a Câmara Municipal. Então, tem a mensagem, dentro dessa mensagem, os cálculos da receita, os cálculos das despesas e o cálculo da dívida consolidada, o que, resumidamente, nós já dissemos aqui nos slides anteriores. O anexo de risco fiscal, que é a obrigação de ter, tem aqui o demonstrativo de riscos fiscais e providências. Então, se eu tiver um risco fiscal que aconteça, qual que é a minha providência? A minha providência é correr para a minha reserva de contingência que eu tenho prevista no orçamento. E o anexo segundo, que é o de metas fiscais. Então, está aqui tabela 1, metas anuais, a tabela 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, a evolução do patrimônio líquido, a origem e aplicação dos recursos de alienação, a avaliação da situação financeira e atuarial do RPPS, que é o regime próprio de previdência, a projeção atuarial do regime próprio de previdência, a estimativa de compensação de renúncia da receita e a margem de expansão da despesa. Então, todas essas tabelas são obrigadas a estarem nesse projeto, elas estão, toda essa análise foi feita para que pudéssemos chegar naquele montante de receita e naquele montante de despesa prevista para 2018. E aqui, por último, seria o anexo terceiro de metas e prioridades. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2018 serão estabelecidas excepcionalmente em relação a esse exercício na lei que instituirá o plano plurianual. Então, quando o governo Mário Bution for estabelecer o seu plano plurianual, cujo prazo é 30 de agosto, nesta peça orçamentária, além do anexo dos 4 anos, da receita e da despesa para 4 anos, terá um anexo à parte,
que serão as metas de 2018. Tá? Então, isso nós trazemos no plano plurianual, que é onde é concebido os programas e as ações. Eu acho que é isso que a gente tinha para passar para vocês. Esse projeto, essas receitas e as despesas, elas foram feitas de acordo com o cenário econômico que temos hoje, de acordo com o histórico de arrecadação do município. É claro que acho que hoje nem preciso me estender muito nessa fala em relação à dúvida de qual é o cenário do país. É importante a gente estar frisando que quando eu falo de arrecadação de 2018, eu ainda não tenho nem a certeza de qual será a arrecadação de 2017, né? Isso é uma previsão. E nós já temos que, em abril deste ano, sem saber o resultado de 17, prever o resultado de 18. Isso é um trabalho nosso. As coisas podem mudar, esses números é uma prévia, para isso que serve a LDO. Em setembro, em agosto, nós vamos fazer o PPA, lá terá uma nova previsão de receita e de despesa, e em setembro a gente vai mandar o orçamento. Então, acho que lá até em setembro nós já teremos mais meses de arrecadação realizada, mais meses de despesas realizada, e isso poderá nos dar um cenário melhor para a previsão. Então, esses números são os números da LDO, que poderão ser atualizados no PPA e no orçamento de setembro. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição de qualquer questionamento. Na LOA, sim, porque aí, quando for fazer a LOA, que é em setembro, já teremos encaminhado em agosto o PPA. Na verdade, para fazer a LDO, os números eles são consolidados, mas para que eu tivesse chego nesse número total, foi analisado receita por receita. Então, está previsto aqui. Uhum. Sim, acho que isso é interessante. O ICMS ela é a maior receita do município, né? Então, é uma coisa que nós já estamos com o radar ligado em relação a isso, porque da mesma maneira que existe uma frente que é voltado para a diminuição de custo, porque dentro do setor público o custo tem que se rever a todo dia, a todo momento, mas também temos uma frente que é de melhoria da arrecadação. Novamente, senhores, a sessão está reaberta para que possamos assinar a ata conforme as exigências para esta sessão. Senhores, nós vamos assinar a ata e assim que todos assinarem, nós encerraremos esta sessão e a ata fica à disposição para, caso você queira uma cópia, então o setor poder providenciar para todos, ok? A sessão está encerrada.